Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos da 19EM e da 19FM também. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com vocês aqui um conteúdo chamado adição e subtração com números inteiros, tá bom? Então, a habilidade que nós vamos trabalhar é essa F07MA02.4, que é calcular adição e subtração envolvendo números inteiros, ok? Vamos aqui para uma pequena introdução. Os números inteiros são números que estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, como, por exemplo, saldos bancários, temperatura registrada nos termômetros, entre outras situações, como, por exemplo, também quando você vai ao supermercado fazer uma compra também. Vamos supor aí que sua conta tenha dado, sei lá, R$3 e você pagou com uma nota de R$20. Então, qual vai ser o seu troco? Então, você vai fazer uma dessas operações. Você vai pegar o 20, subtrair de 3 para você poder receber o seu troco, que no caso vai dar um número 17, certo? O conjunto dos números inteiros, ele é formado pela soma entre o conjunto dos números naturais positivos e o conjunto dos números negativos. Ou seja, na verdade, não é nem soma, é para ser pela união, tá? É pela união dos números positivos com os negativos, certo? Então, os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, assim sucessivamente, eles são chamados de números inteiros positivos. A gente vale lembrar que, para que esse número seja positivo, ele não precisa vir acompanhado com o sinal de mais. Então, se o número vier com o sinal de mais ou não, certo? Você já sabe que ele é um número inteiro, no caso aí, inteiro positivo, certo? Ele vindo com o sinal de adição ou não, ele é positivo. Mas os números menos 1, menos 2, menos 3, assim sucessivamente, são os inteiros negativos. Agora, os negativos, sim, eles precisam vir com um sinal de menos na frente aí, para que você possa entender que ele é um número negativo, certo? Então, vamos só dar uma recapitulada. O número negativo, ele necessariamente precisa estar com um sinal de menos, mas o positivo não. Se ele tiver com um sinal de mais ou sem o sinal, a gente já sabe que ele é um número positivo, ok? Então, vamos adiante. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é representado por essa letra Z, tá bom? Alguns livros, esse Zzinho aqui, ele vem cortado assim, tá? Ó, com outro tracinho assim, ó. Então, é o conjunto dos números inteiros. O conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado de conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros não nulos é representado por Z asterisco. Como assim não nulo, professor? É essa mesma sequência aqui, tá? Ó. No caso aí, essa mesma sequência aqui, tirando o zero. Então, do menos 1, ele não bota o zero. Do menos 1, ele pula direto para o 1, certo? Então, toda vez que você vê um conjunto numérico com esse asteriscozinho aqui, significa que o zero não estará dentro dessa sequência, ok? Então, somente por uma questão de observação, nem todas as operações são possíveis dentro dos números inteiros. Ou seja, ao efetuar, por exemplo, a divisão, o resultado nem sempre é um número inteiro. Então, você vai entender mais adiante que é o seguinte: lá quando a gente trabalhou números naturais, os números naturais, as operações bem definidas dos naturais, são apenas adição e multiplicação. Por que bem definidas, professor? Porque é o seguinte: todos os números naturais que você fizer adição e subtração, sempre vai dar um número natural. Ou seja, você pegar 2 mais 3, dá 5, que é um número natural. Se você pegar 2 vezes 3, dá 6, também é um número natural.
Mas lá nos números naturais, a subtração e a divisão ela não é bem definida. Por quê? Vamos supor que você pegue aí 2 menos 4. Você vai ver comigo aqui que 2 menos 4 vai dar menos 2. É um número negativo. Lá nos números naturais não existe número negativo. Então você pegou dois números naturais, subtraiu e deu um número não natural. É isso que significa que que nos naturais a subtração não é bem definida. E na divisão, por exemplo, se você pegar 2 dividido por 4, vai dar 0,5. Só que 0,5 você vai ver mais adiante que é um número racional, não é um número natural. Então, essa explicação da divisão que eu expliquei dos números naturais, vale aqui para os números inteiros, tá? Nos números inteiros, você pegar dois números inteiros quaisquer, 2 e 4, e fazer a divisão de 2 por 4, dá 0,5. E 0,5 não está dentro dos números inteiros, tá bom? Mas qual é a novidade aqui dos números inteiros? É que nos números inteiros, a subtração ela é bem definida. Porque qualquer número inteiro que você pegar e subtrair, sempre vai dar um número inteiro, ok? Então, hoje em nossa aula daremos uma atenção especial para as operações adição e para a subtração. Suas características, propriedades e dentro dos números inteiros. Beleza. Então, vejamos cada uma das operações mencionadas dentro do conjunto dos inteiros. As propriedades delas, características, os métodos de operação, bem como os famosos jogos de sinais bastante usados dentro de operações com números inteiros. Então, a adição aí de números inteiros. Vamos analisar aqui a seguinte situação. Ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? Nessa situação, devemos calcular mais 4 mais 5, o que pode ser feito mentalmente. 4 mais 5 é 9, então beleza. Mas vamos primeiro representar esse cálculo na reta numérica. Na reta numérica, sempre vai ter o número 0, isso que eu estou falando nos números inteiros, que vai ser ali o centro da reta numérica, o meio, certo? Para a direita, estará ali os números positivos, para a esquerda, os números negativos. Então, a partir do ponto associado aos zeros, fazemos um deslocamento de 4 unidades no sentido positivo. E a partir do mais 4, vamos fazer um novo deslocamento de 5 unidades ao sentido positivo. Lembrando, pessoal, que o sentido positivo é esse sentido aqui, ó. E o sentido negativo é esse sentido aqui. Então, nós temos aqui o 0, a direita dele são os positivos, a esquerda é o negativo. Então, você vai andar 4 unidades para a direita, andei aqui até o mais 4, e depois você vai andar mais 5 unidades também no sentido positivo. Nós vamos parar aqui no mais 9, ó. Então, mais 4 mais 5 é igual a mais 9. Então, isso aqui foi bem simples. O deslocamento total foi de 9 unidades no sentido positivo. Então, a equipe obteve ao todo 9 pontos, certo? Dá para fazer o cálculo mentalmente, mas eu resolvi representar essa soma na reta numérica para poder explicar isso para vocês, beleza? Então, nós vamos ver aqui algumas propriedades da adição, certo? Nós vamos ver aqui algumas propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte: a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, isso eu falei para vocês, pessoal. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Se você pegar qualquer número inteiro e somar, 2 ou 3 números inteiros quaisquer, a soma deles sempre vai dar um número inteiro. Essa é a primeira propriedade. Então, eu botei aqui alguns exemplos. 3 mais 5 é igual a 8, menos 7 mais menos 3 é menos 10. Então, sempre vai ser números inteiros. Observe que o conjunto dos números inteiros é fechado em relação à adição. Quando a gente fala que é fechado, significa que ele é bem definido. Ou seja, o resultado da operação da adição entre dois inteiros, ou mais no caso, é sempre possível e pertence a esses números inteiros. Ou seja, sempre é possível você calcular a adição do número inteiro.
O significado de ser fechado em relação a uma determinada operação significa que toda e qualquer operação de adição entre quaisquer números inteiros tem sempre como resultado o número inteiro. Ou seja, ser fechado é a mesma coisa de ser bem definida. Ok? Então, a segunda propriedade. A ordem das parcelas de uma adição não altera a soma. Então, se você tiver aqui mais 11 mais menos 9, isso aqui vai ser igual a mais 2. Mas se você tiver menos 9 mais 11, também vai ser igual a mais 2. Ou seja, a ordem das parcelas não altera o resultado, não altera a minha soma. Ok? Então, essa propriedade ela é conhecida como propriedade comutativa. Ok? Observe que devemos, nesse caso, fazer a utilização da propriedade conhecida como jogo de sinal, mais e menos. Então, se você perceber aqui, bem rapidamente, aqui você vai ter 11 mais 11, no caso, botar 11, mais com menos aqui dá menos 9, ou seja, 11 menos 9, aqui vai dar 2. Aqui você vai ficar menos 9, mais com mais dá mais, então menos 9 mais 11 também vai dar 2, ou seja, essa é a propriedade comutativa. A terceira propriedade diz o seguinte: associando-se as parcelas de maneira diferentes, obtém-se a mesma soma. Então, se você tiver menos 8 mais menos 2 mais 7 é igual a menos 10 mais 7, que é igual a menos 3. Ou seja, fizemos primeiro a soma desses dois números aqui e, por último, somamos o mais 7. Então, vai dar realmente sempre o mesmo resultado, certo? Você pode associar da maneira que você quiser. Você tem aqui, menos 8, logo aqui, menos 8, mais com menos dá menos 2, e mais com mais dá mais 7. Você pode associar dessa forma aqui, esses dois primeiro. Então, vai ficar menos 10 mais 7, que é igual a menos 3. Ou então, você pode também, associar da seguinte forma. Menos 2... Espera aí. Você pode associar também dessa forma aqui, Você tem aqui menos 8, menos 2 mais 7. Você também pode resolver primeiro, menos 8, Primeiro você pode resolver esses dois aqui primeiro, Mais 7 menos 2, vai ficar como? Vai ficar mais 5. Então, menos 8 mais 5 dá menos 3. Então, sempre o resultado vai ser o mesmo. Essa propriedade, ela é conhecida aí como propriedade associativa. A ideia de associar está ligada ao fato de juntar dois termos e posteriormente fazer a soma do terceiro. A quarta propriedade fala que o zero é o elemento neutro da adição nos números inteiros, ou seja, todo número que você somar com zero vai dar o próprio número no caso. 2 mais 0 é 0, 0 mais 2 é 0, assim vai. Então, essa propriedade, ela é a propriedade da existência do elemento neutro. Observação, além dessas propriedades da adição, que também são válidas para os conjuntos naturais, o conjunto inteiro apresenta uma nova propriedade, a existência do elemento oposto, certo? O que é o elemento oposto? Você vai ter sempre um valor que, vamos supor, você tem aqui o mais 8. Você sempre vai ter um outro valor que vai somar com esse mais 8, o resultado vai ser 0. E quem é esse valor? É o menos 8, que é o oposto de mais 8, certo? Então, menos 8 é o elemento oposto ou simétrico do mais 8 e vice-versa. 13 e menos 13 também são um é o oposto do outro ou simétrico. A subtração de números inteiros possui as mesmas propriedades da soma de números inteiros. Recapitulando, nós temos propriedades comutativa, associativa, soma fechada dentro do conjunto. O zero é o elemento neutro da subtração. Então, as mesmas propriedades da adição, a subtração também goza dessas mesmas propriedades, certo? Então, no conjunto dos inteiros é possível efetuar a subtração, pois a diferença entre dois números inteiros é sempre o número inteiro. Vejamos o exemplo.
3 menos 10 é igual a mais 3 menos mais 10, certo? Que é igual a menos 7. O 3 menos 10 é menos 7. Como a posição do elemento não interfere, ou seja, a ordem não altera o resultado, podemos fazer esse jogo de sinal e obteremos novas formas de organizarmos os elementos, certo? Então nós temos aí algumas formas aí de organizar esses elementos. Outros exemplos de subtração não possíveis no conjuntos naturais e os exemplos possíveis com os números inteiros. 40 menos 50, que dá menos 10. 12 menos 20, que dá menos 8. 1 menos 100, que dá menos 99. Pela situação apresentada de modo geral, subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Por exemplo, observe na figura o instante em que estão alinhados verticalmente um helicóptero voando a uma altitude de 14 metros em relação ao nível do mar e um submarino que navega a 63 metros de profundidade em relação ao nível do mar. Qual é a distância entre o helicóptero e o submarino nesse instante? Então, a figura está aí, ó. O submarino está lá embaixo, menos 63 metros, o nível do mar é como se fosse o zero e para cima tem mais 14 metros. Então, vamos lá, a solução. Observe que se trata de uma questão em que devemos fazer a soma entre os valores das medidas dadas. Observe o esquema abaixo. O helicóptero está ali e o submarino lá embaixo. Então, a distância total entre eles vai ser quem? Observe que a medida em azul indica a distância do helicóptero ao nível do mar. Já a medida em vermelho indica a distância do submarino ao nível do mar. A medida em preto indica a distância total do helicóptero até o submarino. Somando os valores dados, nós vamos ter 14 mais 63 igual a 77. Logo, temos que a distância total do helicóptero até o submarino será de 77 metros. Fazendo a marcação da nossa alternativa, nós temos aí que é 77 metros. Professor, mas o submarino lá, o número dele era negativo. Ele estava sendo representado por um número negativo porque ele estava abaixo do nível zero, lá, abaixo do nível do mar, desculpa, que seria o número zero. Mas, como a gente fala de distância, não existe ali uma distância negativa. Então, a distância vai ser, lá de onde o submarino estava até o zero, são 63 metros. Aí é um assuntinho que você viu nas aulas passadas, que a gente trabalhou um pouquinho de módulo. Então, o módulo de menos 63 é exatamente o 63. Então, você está fazendo a soma dos módulos aí do menos 63 com o módulo do mais 14. Ou seja, vai ficar 63 mais 14, que é igual a 77. Ok? Então, vamos aqui para os nossos exercícios. Efetue as expressões numéricas. Então, vamos lá. A letra A, aqui você pode fazer da forma que você achar melhor. 2 mais 4 é 6, repete o menos 2. 6 menos 2 dá 4. Aqui, ó, menos 2 mais 6 vai ficar 4. Menos 10 menos 4 dá menos 14. Então, 4 menos 14, menos 10. Essa foi a letra A e a letra C. Na letra B tem um pouquinho de diferença. Por quê? Porque aqui já começa a aparecer umas imagenzinhas aqui, umas figurinhas aqui que você tem que levar em consideração, tá? O primeiro que a gente vai resolver sempre vai ser os parênteses, certo? Depois, os colchetes. Depois, as chaves. Aqui, tem a multiplicação que mais se considere, tá? Então, 2, 3 mais 1, 5 menos 4. Primeiro parênteses, ó, que vai dar 6, né? Ó. Vai ficar vezes também. Menos 8. Vai ficar 2 que multiplica, ó. 3 mais 1. Primeira multiplicação, tá? Ó. 5 menos 24. Menos 8. Vai ficar 2 vezes, ó. 3 mais 1. Agora podemos fazer o colchete, ó. 5 menos 24 dá menos 19. Menos 8. Vai ficar 2 vezes. 3 mais 1 dá 4. Menos 19. Menos 8 dá menos 27. Vai ficar 2 vezes menos
23, que é igual a menos 46. Então, tá aí o nosso resultado. Questão 2 fala o seguinte: Maria Eduarda tem R$80 no banco e realiza uma compra no valor de R$110. Como vai ficar a situação financeira de Maria Eduarda? Então, ela tem no banco um saldo positivo de 80 e ela efetuou uma compra, ou seja, ela vai retirar dessa conta dela R$110. Então, aqui nós 80 menos 110, a gente sabe que aqui no caso você vai ter que fazer o seguinte, ó. Como você tem aqui dois sinais diferentes, você vai ter que subtrair, vai dar 30, e conservar o sinal do valor de maior módulo. Como o módulo de menos 110 é igual a 110 e o módulo de mais 80 é igual a 80, nós temos que o valor que tem maior módulo é o menos 110. Então, nós vamos conservar o sinal dele, certo? Então, deu menos 30. Então, como vai ficar a situação financeira de Maria Eduarda? Então, a gente vai botar aqui que ela ficará com uma dívida, né, ó, de R$30. Aquele sinal de menos aí, nesse caso, significa que ela vai estar devendo, ela vai estar com uma dívida, ok? Então, terceiro exercício. Durante um passeio, Mônica registrou a temperatura máxima de cada dia, como mostra os dados abaixo. Então, no primeiro dia, 8 graus negativos, já vou até colocar aqui do ladinho aqui, ó, entre parênteses e tal, menos 8. No segundo dia, 3 graus positivos. No terceiro dia, 1 grau positivo. E no quarto dia, 12 graus negativos. Qual é a média da temperatura registrada durante esses dias? Então, a média, pessoal, é vocês somarem todos esses valores e dividir pela quantidade. Então, nós vamos ter que somar aqui, ó. Menos 12, mais menos 8, mais 3, mais 1. Isso aqui tudo dividido por 4. Então, vai ficar, ó, menos 12, aí, ó, mais com menos dá menos 8, mais com mais dá mais 3, mais com mais também dá mais, que no caso vai ficar mais 1. Menos 12 menos 8, quando os sinais são iguais, dessa forma aqui, você vai somar e conservar o sinal, ó. Menos 12 menos 8 dá menos 20. Mais 3 mais 1 dá mais 4. Então, aqui é dividido por 4, ou seja, dá menos 16 dividido por 4, que é igual a menos 4. Então, qual foi a média da temperatura registrada esses dias? Menos 4 graus. Ou 4 graus negativos. Beleza? Então, tá aí o terceiro exercício resolvido também. O quarto exercício. Resolva as operações de cada considerando o conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. Então, 5 mais 12 aqui de cara é 17. 125 menos 3 é 122. Menos 36 aqui vai ficar o seguinte, ó. Menos 36, mais com menos aqui vai ficar menos 6. Aí aqui, ó, sinais iguais, você vai conservar o sinal e somar, tá? Ó. Então, aqui vai ficar menos 42. Aqui vai ficar menos 8 mais 2, que é igual a menos 6. Menos 200, ó, menos com menos vai ficar mais. Menos 200 mais 50, você vai subtrair e conservar o sinal que tiver maior módulo, então dá menos 150. O que tem o maior módulo é o menos 200. Menos 125 menos 3 dá menos 128. E aqui 195 menos 13... vai ficar 182, certo? Então, o nosso quarto exercício também está resolvido, ok?
Para o quinto diz assim, ó, Maria tem uma conta bancária, analisa as situações a seguir sobre a conta bancária dela e responda cada uma das situações. Ela tem uma conta bancária, então vamos analisar aqui. Letra A. Se ela tiver um saldo de R$30 e pagar uma conta de 54, qual o saldo final após esse pagamento? Então, ela tem R$30 e vai pagar 54, ou seja, ela vai ficar devendo R$24. Então, qual o saldo final após o pagamento? Menos... Ela vai estar aí com saldo negativo, né? Ó, menos 24 reais. Então, o saldo dela estará negativo. Se ela tiver um saldo negativo de R$11 e depositar 19, qual o novo saldo da conta? Então, mais 19, aqui ela vai ficar com mais 8. Ou seja, o seu saldo na conta será de R$8. Então, ela não vai estar mais devendo nada, ela vai estar com um valor positivo de R$8. Certinho? Sexta. Em um dia de inverno, um termômetro localizado em uma avenida de determinada cidade indicou a temperatura de 7 graus Celsius no começo da tarde, né? No final da tarde, a temperatura ficou 4 graus Celsius mais baixa e à meia-noite diminuiu 6 graus. Quantos graus esse termômetro indicou à meia-noite desse dia? Então, vamos analisar. Então, de início... no início da tarde ali, ela estava com 7 graus Celsius. Então, 7 graus, né, Celsius. Positivo no caso. Depois a temperatura ficou 4 graus mais baixa, ou seja, diminuiu 4 graus. E à meia-noite diminuiu 6 graus. Ok? Então, aqui você pode associar da forma que você achar melhor. Ó, mais 7 menos 4 vai ficar mais 3. Menos 6, ou seja, 3 graus. 3 graus, né? Menos 6 graus vai ser exatamente menos 3 graus Celsius. Certinho, pessoal? Então, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Adição e subtração com os números inteiros e resolver algumas questões, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, entendido. Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.